Falando em CRB, o Mikael não foi vendido. Aí Malandrinho do CRB fez o seguinte, foi atrás do Alex Santana, que é do Asa, para comprar ele para poder vender o Mikael. Só que o Asa falou o seguinte para o CRB, você acha que eu sou otário? Você não vendeu o seu jogador para o São Paulo e falou que só vendia por 12 milhões de reais? Então agora eu quero o seguinte, eu quero 10 milhões de reais no meu atacante. Ou seja, o CRB fez uma empáfia com uma soberba, não vendeu o Mikael, que está querendo ser vendido, está forçando a barra, eu estou sabendo disso, que está querendo vir para São Paulo a qualquer custo. E eles tentaram contratar o jogador do Asa como reposição e o Asa falou: você vai vender por 12, eu quero 10. Ou seja, aqui, ó, CRB, você acha que só você é malandro. O mal do malandro é achar que só ele é esperto no mundo. Esse é o grande problema. Então, falando de CRB, estou passando aí para vocês com isso. Então, para a gente recapitular aqui, o Iago está chegando. O São Paulo atropelou o Inter, não está pagando nada pela negociação, tá? Zero custo. Zero de custo de transferência. O Bahia está cedendo ele até o final do ano, o São Paulo paga salários, o Internacional, que está numa situação financeira pior do que a nossa, não tinha dinheiro nem para pagar o salário integral do Iago. O que o São Paulo fez? Falou assim, eu dou aqui o salário do Iago. E aí passou na frente do negócio, o Bahia sinalizou para o Iago que o São Paulo pagaria o salário na íntegra, o jogador que tinha reduzido um pouco o salário para poder ir para o Inter, vai vir para o São Paulo para ganhar o salário que ele estava ganhando integralmente no Bahia, o São Paulo paga tudo e fica com ele até o final do ano com opção de compra. Bom, tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada essa que o São Paulo não participou, porque a partida seria contra o Santos, que resolveu brilhar com Neymar e tudo na Sul-Americana. Tudo bem que o Santos brilhou em cima de ninguém, né? E não foi aquele brilho total, porque tomou 2 gols daquele time lá. E eu, se fosse santista, estaria desmanchando de vergonha. Porém, a vergonha maior aconteceu no jogo entre Vitória e Palmeiras. Eu falei que o São Paulo não participou dessa rodada, mas a sem vergonhice estava lá, com a camisa amarela e com apito na boca. E tem nome e sobrenome. Chama Alex Gomes Stefano. Cagou o jogo inteiro. Mas a prastada que esse árbitro fez em campo acertou só o time do Vitória. No Palmeiras, não rolou nem um respingo. Talvez você esteja sabendo da vergonha que aconteceu, mas eu vou resumir para quem não sabe, tudo bem? Essa figura ruim de serviço não expulsou o jogador Maurício, que deu uma cotovelada violenta que pegou o queixo do zagueiro do Vitória. E minutos mais tarde, esse mesmo zagueiro deu um carrinho na bola, acertou a bola primeiro, tanto é que esse árbitro nem marcou falta, aí o VAR chamou e ele voltou com cartão vermelho. E nessa mesma parada da expulsão, o inocente do outro zagueiro do Vitória começou a fazer gesto de roubo. Conclusão, o VAR chamou, a criatura foi verificar e voltou salivando para dar o outro cartão vermelho. Mas aí foi burrice do jogador do Vitória, não é? Jogando contra o Palmeiras, sem dar motivo, você já corre o risco de ser prejudicado. Imagina só se você der motivo. E sabe o Maurício, o cidadão que meteu uma cotovelada e não tomou cartão vermelho? Pois bem, no final do primeiro tempo ele participou de 2 gols do Palmeiras. Um ele fez e o outro ele chutou, o zagueiro do Vitória fez contra. E não deu outra, né? Segundo tempo, Vitória já cansado, desanimado, sem objetivo, tomou mais 2 gols. E para quem ficou indignado com tudo isso que aconteceu, o melhor momento foi na hora da coletiva de imprensa do Vitória. E quem apareceu foi o presidente Fábio Mota e colocou os pingos nos is. Eu vi o jogo. Ainda bem que o Brasil viu o jogo. Então, o Kaká levou 5 pontos no queixo. 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso. Não foi por ser intencional. O que foi relatado pelos jogadores foi que o ato disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve um desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Nós, em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista,
Estamos soltando a nota como vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu. E um momento tão nojento quanto a arbitragem ridícula dessa partida foi o Abel Ferreira tentando justificar o que aconteceu. Há dúvidas? Há dúvidas? Eu quero estar perguntando a sua opinião. Não, eu quero perguntar se tu tens dúvidas. Tens dúvidas? A minha opinião não importa, Abel, eu não sou comentarista. O que importa é a sua opinião. Que você... Também não há dúvidas. Tu viste o mesmo que eu estou a fazer a pergunta. Há eu não dúvidas? estou falando que tem dúvida. Então, eu vou-te dar a minha opinião. Perfeito. E aceito também controvérsia. Obrigado. Para mim não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, vocês viram a perna dele, não viram? Para mim não há dúvidas absolutamente nenhuma. O árbitro, o que é que o árbitro fez? Podes-me dizer? Expulsou. Seguiu as regras. Claro. É preciso ter coragem para seguir as regras. Olha, o que o Fábio Motta, presidente do Vitória, fez, talvez não mude nada, nem se ele representar contra esse árbitro. Mas se todos os outros dirigentes fizerem isso, talvez a CBF dê uma balançada. Talvez. O desenho é esse. Quando um time for prejudicado em campo, seja contra quem for, principalmente contra o Palmeiras, não é? Porque acontece quase sempre. Mas quando isso acontecer, não tem que mandar o treinador se justificar, não tem que mandar jogador. Tem que ir lá o presidente do clube, como fez o Fábio Motta. É simples assim. Porque se vai o treinador ou algum jogador e fala um tom acima e joga isso aqui de verdade no ventilador, os caras são punidos severamente. Agora, alguém da diretoria tem que aparecer por obrigação, nem que seja para sentar-se ao lado do treinador na coletiva e falar alguma coisa. E que isso sirva de exemplo para a diretoria do São Paulo, que é um dos clubes mais prejudicados do futebol brasileiro. E eu não estou exagerando, isso é um fato. Um sujeito que põe a cara para comandar o São Paulo, para ser um linha de frente desse clube que ainda é gigante, ele não pode ser um covarde. Você concorda comigo? Pelo menos eu penso assim. Essa é, através do canal Renato Persona, você ganha um teste gratuito para você conhecer os serviços. E é muito importante. E agora vamos para o recado do Miller. Para mim, a verdade é, Caleri, Luciano e Lucas já deram o que tinham que dar. Tem mais de 30 anos, o ciclo deles no clube chegou ao fim, é hora de abrir espaço para os mais jovens. Na minha opinião, esses três aí, bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente e com salário em dia, eles fazem a diferença no São Paulo sim. O problema é que o Lucas quase nunca está bem fisicamente, o Caleri quase nunca está bem mentalmente e o Luciano quase nunca está bem espiritualmente. E a diretoria do São Paulo tem o péssimo vício de atrasar dinheiro para os caras. E aí junta tudo isso que eu falei com mais a idade avançada dos três e temos um belíssimo problema. O Miller tem razão, viu? À medida que o contrato deles forem acabando, não renova. Dá espaço para os mais novos também, mas o São Paulo não vai poder parar de contratar. Não dá para depender do sub-20. Se o São Paulo entrar no campeonato só com o sub-20, vai cair para a segunda divisão. E aí vão culpar os garotos. Né? A gente conhece a torcida. Ah, Renato, mas você viu quem que o São Paulo está contratando? Né? Agora apresentaram o Newton aí, e aí foram pegar o lateral, a terceira opção de lateral do Bahia, que estava indo para o Internacional, né? O tal de Iago Borducci. Inclusive chegou com aquela cara de medo, deu até frio na espinha, diga-se de passagem. Mas convenhamos, é um atleta jovem, tem 29 anos de idade, que está chegando para cobrir o buraco deixado pelo Enzo Dias, o caneludo pesado fazedor de pênaltis. Não pode ser pior. Ah, mas não são jogadores para o São Paulo que eu conheci. Não, não são, eu concordo, né? Inclusive, eu também conheci aquele São Paulo que dormiu. Aquele São Paulo está adormecido. Não vou dizer que não existe mais, que nem eu andei falando uns tempos atrás aí, porque eu peguei pesado. Aquele São Paulo, ele existe, mas ele está dormindo. Um dia ele vai acordar e vai voltar à cena de novo. Só que, enquanto não acorda, temos que conviver com esse tipo de jogador. Porque o São Paulo está sem grana. Estou contente com isso? É claro que não. Mas a realidade é essa, eu vou fazer o quê? Mas a gente sabe que é uma realidade que pode... É o seguinte, a Udinese da Itália sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros, 58 milhões de reais pela contratação do Osório, o zagueiro de 19 anos de idade que o São Paulo revelou que já tá começando a jogar bem, né?
O cara já é titular. Na minha opinião, ele já é titular dessa zaga do São Paulo. Mas e o Sabino e o Arboleda e não sei o que? Mano, eu não quero saber. Coloca aí, na minha opinião, era Sabino e Osório. Arboleda vai pro banco, ainda mais depois do que ele fez aí com a camisa do nosso São Paulo Futebol Clube. Então, na minha opinião, o Arboleda vai pro banco. O Osório recebeu essa proposta, galera, de bate pronto. O São Paulo recusou a proposta, beleza? São Paulo recusou, não vai aceitar, o Osório não sairá do tricolor no momento. E para o São Paulo começar a conversar, o São Paulo quer uma proposta de 18 milhões de euros. Aí é muita grana, aí eu acredito que o São Paulo não vai conseguir segurar o jogador. Para você ter ideia, seria ali perto do que o São Paulo vendeu o Beraldo, depois dele estar valorizado aí com o título da Copa do Brasil. Então vender o Osório nesse preço seria um negócio absurdo, né? Grande jogador, joga muita bola, de verdade, o Osório joga muita bola. E o Dorival pediu para não vender o jogador, porque ele tem a ideia de fazer com o Osório o que ele fez com o Beraldo. Valorizar o atleta, acredito eu ali que vai colocar ele para jogar de titular. Características diferentes, né? O Beraldo é mais classe, tanto que hoje em dia lá o Luiz Henrique colocou ele para jogar de volante no PSG. Tem muita gente falando que ele será o substituto do Casemiro nessa nova geração aí da seleção brasileira. É um grande jogador o Beraldo. O Osório não tem também essa classe, deu assistência aí no último jogo, né, para o gol do Caleri, mas ele já é um jogador mais de pegada, é um jogador ali que vai pra cima, mano, é aquele jogador firme, né, galera? Zagueirão mesmo. Então acredito eu aí que o Dorival Júnior vai fazer demais o Osório crescer. Quero saber a sua opinião. Você aceitaria a proposta da Udinese por 58 milhões de reais? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. E agora, galera, eu queria falar aí sobre a situação do ataque do São Paulo, galera. É duas notícias em uma só, porque como vocês acompanharam aí recentemente, né, o Caleri não renovaria seu contrato e começou a surgir oportunidades de mercado, possibilidades para o São Paulo, nomes ventilados na mídia. E teve uma coisa que me pegou aqui, essa página aqui, ó, que é a página Soberania Tricolor, tá vendo a imagem que eu mostrei um pouco mais cedo aqui? Ela mostra esse cara aqui, ó, e esse cara chama Rony Lopes, tá? Rony Lopes, luso brasileiro. Luso brasileiro é quando é português e brasileiro, tá? Ele é meio português e meio brasileiro, ele é o luso brasileiro. De 30 anos, só 30. Está livre no mercado e demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro e está sendo oferecido a alguns times, dentre eles o São Paulo. Então esse rapaz aqui, o Rony Lopes, teria sido oferecido para o São Paulo Futebol Clube. Aqui a página até coloca um pouco a mais. Ela fala assim, ó. O ponta já passou por clubes importantes da Europa, como Manchester City, ó que legal, Mônaco e Sevilha também, além de acumular a experiência em ligas de alto nível. Ele tem experiência nas ligas lá da Europa. Com velocidade, ó, aqui vem a característica de jogo do cara, né? Com velocidade, capacidade no 1 contra 1 e uma versatilidade pelos lados do ataque. Pode ser ponta direita, ponta esquerda, pode ser um segundo atacante pela direita, segundo atacante pela esquerda. Ele pode ser uma oportunidade interessante para o São Paulo, que busca reforçar o setor ofensivo sem pagar a taxa de transferência. Essa matéria dessa página aqui, com essa matéria investigativa, que encontrou um jogador aqui, um olheiro, né? Fez o trabalho de olheiro do São Paulo. Ela encontra um cara que viria para o São Paulo nessa questão sem ter que pagar a transferência, um cara para ter o 1 contra 1, um cara que tem experiência de Manchester City na bagagem, Mônaco e Sevilha, e que pode vir para o São Paulo de graça, até porque ele teria, segundo a página aqui, o Soberania Tricolor, ele teria sido oferecido para o São Paulo Futebol Clube. Agora o ponto que eu acho que é mais importante de colocar aqui é, o Arthur não é nosso. O São Paulo pode vender o Ferreirinha agora nesta janela aqui. E o São Paulo contratou o Vitor Sá e tá todo mundo vendo que o Vitor Sá é um jogador que não tem espaço no São Paulo. O Dorival ainda considera o Ferreirinha peça importante para segundo tempo. O Dorival tá montando um time bastante ridículo, desequilibrado no ataque, né? Porque põe o Luciano e põe o Caleri e tá todo mundo mais do que careca de saber que não dá certo Luciano e Caleri juntos. O Luciano renovou, o Caleri vai renovar agora e o Arthur não é
é nosso. Então, assim, o bom, que é o Arthur, não é nosso. O Luciano, que é já um peso inexistente ali pro São Paulo, é um peso pesado e inexistente, ele continua ali ocupando espaço de um time e desequilibrando o time, porque não pode entrar 2 pontas, Caleri e o Marcos Antônio de meia. Né? Poderia o São Paulo ter 3 volantes? Ou 2 volantes, com o Marcos Antônio mais na articulação, você abre 2 pontas e põe um centroavante. Poderia. Agora, o São Paulo nem pode pensar em pôr um Vitor Sá, nem pode pensar em pôr um Ferreirinha, porque tem essa obrigação de jogar Luciano e Caleri. Então o Dorival ele tem que mudar isso imediatamente. Quando ele mudar, Ferreirinha ganha força e até mesmo o Vitor Sá para disputar de fato a posição com o Ferreirinha. Acontecendo isso tudo que nós estamos esperando do nosso São Paulo Futebol Clube, aí que vem a questão de poder trazer um Rony Lopes da vida. Porque aí se você perde o Ferreirinha, você tem a obrigação de repor. Se você perde o Arthur, você tem a obrigação de repor. E o São Paulo hoje com seus pontas, ele não tem a segurança de ter o Arthur pro ano que vem, apenas até o final do ano, e ele não consegue contar direito com Ferreirinha e Vitor Sá, até porque eles não têm espaço para jogar com Luciano e Caleri, com 2 cadeiras cativas que assistem aos jogos de dentro do campo e estão lá para sempre. Mas vai ter mudança grande no São Paulo Futebol Clube, como já teve com Rafinha e Dorival. É ou não? O São Paulo tem o Nicolas ali de lateral esquerdo, da base e tal, que não estava pronto. O Enda não vai aguentar todos os jogos. É o melhor caminho? Trazer um lateral um pouco mais experiente, ou era o caso do São Paulo tentar segurar um pouquinho a folha, diminuir os gastos e apostar no Nicolas? O que você faria nessa situação, Marina? Ô, Senna, eu ia falar, ô Enzo. Pô, Enzo velho, né? Ô Enzo velho. Não, tô brincando. Ô Senna, eu acho que é o seguinte, ó, parei, tá? Ô Senna, como o contrato que o São Paulo tá buscando com o Iago é só até o fim do ano, e o São Paulo tem uma missão hercúlea aí para cumprir, que é escapar desse rebaixamento, na minha opinião, o São Paulo não briga por títulos, é um sacrilégio falar isso lá dentro, né? Mas o fato é que essa é minha opinião. Eu acho que, pensando nesse período curto, faz sentido que venha um lateral um pouco mais experiente, né, do que ficar só com o Wendel e com o Nicolas. O Iago Borducci, ele tem 29 anos, né, ele fez 29 esse ano. Então, ele já tem uma boa rodagem. Ele surgiu no Internacional, na base do Internacional, então ele até nega voltar para o clube de formação e origem dele para vir para o São Paulo. Depois ele teve uma passagem também pela Alemanha, Augsburg. Não sei se é assim que se fala. O Senna, que é o especialista em pronúncias alemãs, norueguesas. Devido à minha origem, né, nórdica. É isso. Ele é que sabe. Mas, enfim... então ele tem essa rodagem interessante e tudo mais. Então, para essa janela curta, eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, acredito que depois... Aí tem que ver se vai ficar com ele, se não vai, porque seria uma substituição na folha, né? Ele viria para ganhar a mesma coisa que o Enzo Dias. O Enzo Dias, ele tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2028. Então, né, mais 2 anos aí de contrato com o Enzo. E em relação só falando rapidamente em relação ao Enzo Dias, eu sei que é engraçado, né? Em cada rede social existe uma temperatura a depender do jogador. No Twitter, no X, o pessoal detesta o Enzo Dias, não suporta. Aí eu vejo que no Instagram fica um pouco mais dividido. Tem gente que gosta muito. Eu sou do time que gosta, tá? É questão de gosto mesmo. Sempre me agradou muito que o Enzo Dias, desde a chegada dele, ele, por sempre estar à disposição e por sempre ter muita entrega, muita raça, um jogador muito aceso em campo, né? Muito, muito vibrante, ele acabou tomando conta da posição da lateral esquerda, porque o Wendel,
que pelo menos eu esperava, né, quando ele chegou ao São Paulo, até porque foi feito um baita esforço do São Paulo para que esse jogador chegasse, inclusive, não é provado, né, mas acredito que essa venda apressada do William Gomes para o Porto tenha muito a ver com a chegada do Wendel no São Paulo, porque ele só poderia vir depois de 6 meses, não sei o quê. Então, o São Paulo acabou perdendo ali um jogador para trazer o Wendel, que é um atleta de seleção brasileira e tudo mais, e que eu pelo menos acreditei que ele sim fosse tomar conta da posição, mas não foi o que aconteceu, porque fisicamente a gente vê que ele não aguenta, tá sempre jogando meio com uma cara de dor, ele dá um pique, você já fica, meu Deus, vai sair, vai ficar aí 3 semanas fora. E o Enzo foi o contrário, o Enzo eu lembro até de uma entrevista que o Crespo deu, se eu não me engano, na Libertadores do ano passado, que o Enzo tá machucado, o Enzo não vai jogar, e aí o Crespo falou, ele vai jogar, ou foi o Zubeldia, enfim, um dos 2 técnicos argentinos falou, Enzo, ele vai jogar, o Enzo vai jogar. Então, tinha essa coisa, né, pelo menos eu, de sempre poder contar com o Enzo, não seria um jogador que, ninguém sabe. E aí agora ele se transformou nisso, né, de tanto salário que o São Paulo atrasou, de tanto direito de imagem, enfim, o cara espanou. Assim como o Alan Franco espanou, assim como o Arboleda, de uma certa forma, espanou. E também tem o fato de que o Dorival gosta muito do Wendel, né? Então o Enzo acabou perdendo esse espaço dele. Eu acho que isso afeta também, para além dos salários atrasados, e isso para mim é até decepcionante e um pouco incompatível com toda a vontade que o Enzo sempre demonstrou. Ele veio para o São Paulo numa composição ali, né, junto com o Tapia, como se fosse uma troca ali, né, pelo Galopo, e ele saindo do São Paulo seria, não sei se alguém quer comprar, talvez por empréstimo, mas enfim, eu esperava, na época eu pensei, por um jogador vem 2 jogadores, o Tapia, por mais que tecnicamente não seja lá essas coisas, entregou alguns gols importantes para o São Paulo, o Enzo sempre titular, sempre à disposição, sempre a entrega, a raça. Sei que o povo fala, fez muito pênalti, idiota, mas o sistema defensivo do São Paulo também, vamos combinar, né, sempre chegava ali naquela, cara, ou ele faz o pênalti ou o jogador vai para o gol, o que é melhor, enfim. Então, mas é meio incompatível com o que ele demonstrou nesse período de São Paulo, essa passagem final. Eu tenho uma impressão, né, não é uma informação, é só uma impressão que eu tenho, que quando sai um técnico gringo, os gringos parece que sentem. Então, saiu o Crespo, o Alan Franco deu uma opa, e o Enzo Dias também, e enfim, agora tem que... São Paulo resolve preencher essa lacuna, né, com o Iago Borducci. Lembrando que ontem eu estava vendo o nosso doutor Matheus Conceição, lá no Papo com Sá, trazendo algumas informações, né, sobre o Iago Borducci. Ele tem problemas de lesão muscular. Então, eu fico só nessa dúvida, que o Wendel também é um jogador que sofre com a parte física, e o Iago Borducci, nesse período de Bahia, sofreu muito com isso. Era ali o reserva também, né, do Luciano Juba, que foi um jogador que chegou até a seleção brasileira, né, e ele ficou meio na sombra ali, e não correspondeu o que se esperava dele no Bahia. Chegaria, acredito, para ser reserva do Wendel, e é isso, para mim seria meio que uma aposta. Sempre assim, essas incógnitas ou nomes que a gente não tem tanta certeza, ou que a gente acompanha tanto, sempre chega aqui muito como uma certa desconfiança pelo histórico das contratações que o São Paulo realiza, né? Então, faz tempo que a gente não pega assim o São Paulo e fala, que contratação boa, os caras acertaram a mão, né? Teve acertos. Não dá para dizer que, por exemplo, Marcos Antônio não foi um baita de um acerto das diretorias recentes, né? Mas é que o número de acertos ele é muito pequeno em comparação aos bagres que São Paulo trouxe, né? Então,
a torcida naturalmente fica com o pé atrás. Sempre fica também essa questão que a gente fala aqui também do aproveitamento da base e tal, mas o Nicolas também é um jogador muito jovem que ele está em desenvolvimento, né? Ele não foi aproveitado ainda como poderia, entrou bem em alguns jogos, mas ainda é muito cedo. E ele foi até testado no meio de campo também nessa intertemporada, então ainda tem muita coisa aí para ser trabalhada, né? E aí você tem toda essa situação aí, que a gente até pôs uma enquete para a galera votar aqui no chat, por conta da situação do Enzo, né? O Enzo é um cara que todo mundo, ou pelo menos boa parte da torcida, se identifica hoje em dia com esse perfil de jogador que o cara dá o sangue, o cara é raçudo e tal, mas é que assim, sempre fica uma coisa dividida, que nem o Tapia. Não adianta você ter muita raça e às vezes não ter técnica, né? Então você tem que ter um pouco de cada. O Enzo, ele ajudou bastante, ele ajudou muito. Teve vários jogos ali, principalmente quando o Wendel não estava nem convencendo para ser titular, né? Então o Enzo foi o cara ali que segurou um pouco a onda ali do lado esquerdo. E tem um pouco disso que você falou mesmo, Marina. Eu acho que quando tem o treinador gringo, parece que os jogadores gringos falam assim, não, eu vou fazer um extra, né? E aí, às vezes, pode acontecer isso no dia a dia, né? Que a gente não sabe como é que é o trato, como é que lidam ali no dia a dia com as coisas, né? Mas o fato é que, assim, o São Paulo ainda está numa situação financeira muito caótica, então está devendo para muita gente, é direito de imagem, tem a crise moral que esse episódio do Arboleda, como eu falo, abre esse precedente, né? Que aí o jogador fala, bom, se ali pôde ser feito isso, eu também posso, né? Então você passa uma mensagem errada, né? Mas tem aquilo também. Exatamente. E também, e aí só para te passar também, aí tem aquilo, né, Marina, também. A gente, por mais que tenha uma situação ou outra que a gente entenda, tem que estar no São Paulo também quem queira jogar, né? Quem vai jogar pela camisa. Então fica uma situação complicada, né?